Bem, no podcast de hoje, vamos falar de adolescência, vamos pensar sobre esse assunto. Antes de mais nada, é bom a gente definir melhor, né, o que é adolescência. Adolescência é um fenômeno cultural, é diferente de, é diferente de puberdade. Puberdade é um fenômeno biológico. A criança começa a ter uma produção de hormônios sexuais e fica apta para a vida sexual. É um fenômeno totalmente diferente da adolescência. A adolescência, em geral, coincide com a puberdade quando existe adolescência, porque há muitas culturas e há muitas situações onde a criança não tem adolescência, ela passa da infância para o funcionamento adulto. A adolescência está muito ligada ao relacionamento da criança com os pais, com o mundo adulto, com as pessoas que tomam conta dela. Uma criança que não tem quem tome conta dela não chega a ser um adolescente, não passa por esse fenômeno da adolescência, porque ela não tem com quem confrontar, não questiona os valores diretamente com outra pessoa e ela vai questionar com a sua sociedade, com a sua cultura, mas não diretamente com pessoas. Agora, uma das coisas que caracteriza a adolescência, essa adolescência que nós conhecemos, com que nós estamos em contato, é exatamente esse elemento de questionamento. É uma época em que a criança, até por causa dessa ebulição hormonal vinda da puberdade, ela começa a rivalizar com os adultos e a questionar as formulações dos adultos, os valores, as ideias dos adultos. E é um fenômeno de ampla duração. E a gente costuma dizer que o adolescente é chato, é cansativo, porque está sempre brigando, está sempre discutindo, está discordando o tempo todo. E, ao mesmo tempo que o adolescente quer ser adulto e quer ter os privilégios de adulto, por outro lado, ele não quer abrir mão dos privilégios de criança, quando lhe convém. Na hora de sair para se divertir, ele não quer ter hora para voltar. Na hora de cumprir compromissos, ele pede que os pais façam por ele. Então, é claro, o adolescente busca o seu conforto, a sua conveniência, e o que você frequentemente está esbarrando com a expectativa dos pais, o desejo dos pais também. Eu tenho tido muitas experiências terapêuticas com adolescentes e com pais de adolescentes, e até com famílias também. Eu volto e meia atendo famílias num grupo familiar para lidar com esses problemas, esses embates, conflitos se, que se estabelecem entre as crianças e os adultos. Não só isso, mas focado nisso, a gente vê muitas questões interessantes. Eu olho para o ponto de vista do adolescente, muitas vezes, quando um adolescente vem no meu consultório se queixar dos pais, apontar os erros, a ter aquela visão crítica apurada, porque ele vive com o pai e a mãe em geral, e ele está sempre olhando para aquelas figuras que são as figuras afetivas mais importantes da sua vida, quer estejam os pais juntos, quer estejam separados. Então, ele é muito perspicaz na observação das fragilidades, dos erros dos pais. E ele valoriza muito isso porque isso permite que ele se sinta igual, até superior aos pais na sua capacidade de observar, de refletir, de questionar e aponta erros ou aquilo que eles consideram os erros dos pais, as incoerências. Por outro lado, os pais estão às voltas com aquele filho, aquela filha que demanda toda uma série de posicionamentos
reflexões e autoquestionamentos até dos pais. Estou certo, estou errado em fazer isso, aquilo. E às vezes os pais esbarram com graves dificuldades. As suas deficiências, seus defeitos, suas fragilidades vêm à tona. Aquilo que um casal pode esconder, até, vamos dizer, com cumplicidade. Não vamos olhar os nossos defeitos, eu não olho os teus, eu não olho os meus, não olhamos os nossos. Quando o adolescente entra em cena com a sua observação e a sua crítica, obriga os pais a se confrontar com aquilo que muitas vezes eles estão deixando de lado, procurando esconder de si mesmo, omitir. E isso faz com que haja uma crise provocada pelo adolescente, mas da qual ele não é culpado. Ele é simplesmente o catalisador das dificuldades familiares. Então, muitas vezes eu atendo pai, mãe, ou pais que estão preocupados com o comportamento, com o destino do seu adolescente, como é que ele está indo, como é que ele vai evoluir, etc. Uma preocupação amorosa e complexa. Há muita angústia nisso tudo. E, por sua vez, o adolescente, quando vem para o meu consultório, vem com um feixe de questionamentos em relação aos pais e com outras coisas também, o seu próprio crescimento, a sua investigação da sexualidade que está brotando, como é que se lida com isso. É uma questão em aberto. E para os pais pode ser difícil orientar um filho quanto a essas questões de comportamento, porque os comportamentos têm mudado muito nos últimos 50, 60 anos, e de uma geração para outra há mudanças importantes, intensas, na forma de olhar a sexualidade, na forma de viver a sexualidade, na forma de se relacionar sexualmente. Quer dizer, o que era o correto ou mais comum há 20 anos atrás não é a mesma coisa agora. Então, os pais muitas vezes ficam perdidos. Aquilo que eles veem como a orientação que era melhor para eles no seu mundo, na sua cultura, já mudou. É outra cultura que o adolescente de hoje está vivendo. E isso sempre foi assim. Sempre foi essa queixa dos pais em relação aos filhos milenar. Tem relatos de coisas muito antigas de pais falando dos filhos que essa geração é diferente, não é como a minha, coisa. E agora que a nossa cultura tem evoluído com uma velocidade estupenda, mais ainda acontece. Às vezes, de um irmão para outro já há diferenças. O irmão mais novo critica o mais velho critica o mais novo, porque acha que o comportamento não é adequado, que a cultura dele não está correta, que o irmão e os amigos, a irmã e as amigas não funcionam como deveriam na visão do outro. Basta 4, 5 anos de diferença para fazer uma diferença muito grande na forma de se comportar, na forma de achar o que é correto ou não, nos seus valores. Os valores mudam. E, por falar em valores, o que é importante na adolescência é exatamente a reformulação dos valores, a crítica aos valores que foram recebidos pelos pais e a importância de questionar esses valores, saber se é correto ou não aquilo que o pai e a mãe disseram que estava certo, ou que estava errado, ou que era bom, ou que era mal. O adolescente começa a se perguntar se aquela informação é verdadeira, porque agora ele começa a poder investigar essa informação para ver o quanto ela está correta, o quanto não está. Então, esse processo de questionamento de valores faz com que haja um conflito entre os valores dos pais e os valores dos filhos. Os filhos vão construindo novos valores, que não são mais os valores infantis que foram oferecidos, incutidos neles pelos pais, mas os valores que ele foi desenvolvendo, geralmente com o seu grupo de amigos, com as crianças da mesma idade, que estão adolescendo juntos, né? E esse embate, a meu ver, é muito enriquecedor. Dá para se aprender muito, porque os próprios pais podem voltar a esse questionamento que foi importante na adolescência deles e que no começo da idade adulta é deixado de lado, porque o adulto jovem está envolvido
com a sua nova vida, com namoro, casamento, estudo, profissões. E essa roda viva faz com que essa atividade de pensar valores, de se procurar entender quem a gente é, quem cada um fique um pouco deixada de lado, porque a pessoa está se construindo em vez de estar simplesmente se entendendo, né? Se construindo nesse começo de idade adulta. Então, quando os filhos ficam adolescentes, volta a ideia da gente repensar o que a gente achava melhor e pior, certo e errado e tudo mais, o que é importante, o que não é, quem a gente é, quem a gente quer ser, tudo isso, que é uma questão adolescente, é também uma questão de pais de adolescentes que estão num momento de vida onde eles têm essa oportunidade de novamente pensar sobre si mesmos, sobre seus valores. Então, eu acho que nesse sentido é enriquecedor o convívio com o adolescente, tanto quanto a adolescência é um período de enriquecimento da vida emocional, da vida afetiva e da vida mental, intelectual da pessoa. É uma nova adolescência que os adultos, os pais, têm oportunidade de viver quando os filhos estão passando por essa fase. Um aspecto relevante na avaliação do adolescente, muitas vezes os pais me procuram preocupados. Não sei se meu filho está bem, ele está muito silencioso, ou acho que ele está usando droga, está bebendo, ou coisas dessa natureza. E eu tenho um parâmetro, um termômetro, que eu acho que é muito importante, que é o rendimento escolar. Se o jovem tem um bom rendimento escolar, está tudo bem, porque ele está cumprindo a sua função mais importante do ponto de vista social, que é o aprendizado. Ele está fazendo a tarefa que lhe compete, ele está estudando e está mostrando uma boa capacidade de estudar, de se desempenhar e tudo mais. Então, é um termômetro bastante preciso. Está bem nos estudos, tem boas notas, funciona bem no colégio. Então, a gente não precisa se preocupar muito. Se as notas começam a decair, aí sim, né, o termômetro está dando um sinal vermelho, alguma coisa está errada. Agora, porque ele está aborrecido, porque ele está de mau humor, porque ele acorda de manhã irritado, porque, enfim, porque ele tem comportamentos diferentes daquele que a criança tinha, isso não quer dizer nada senão atravessando uma fase. Então, é importante a gente ter essas referências que nos ajudam. Outra questão que eu acho que é crucial é poder ter uma conversa franca, sincera, dentro do limite que a criança se dispõe a ter. Quer dizer, é bom que a gente, como pai, fique aberto para conversar com o filho, para escutar o que ele tem a dizer, para suportar as queixas dele sem ficar contestando ou se defendendo, simplesmente escutando e se propondo a pensar, vou pensar nisso. Depois eu respondo, é uma maneira boa de se dialogar com o filho quando a gente faz uma pergunta, a gente não sabe, ou ele traz um questionamento, está errado, não está errado, a gente vai pensar. Depois eu respondo, vou pensar um pouco sobre isso e pensar realmente, honestamente pensar. Então, a gente, como adulto, deve se propor a ficar aberto para escutar o que o adolescente propõe e dentro do limite que ele está disposto. Se ele vem perguntar alguma coisa, a gente procura responder. Se ele vem se queixar de alguma coisa, a gente procura não descartar aquilo, nem ficar rebatendo, nem se defendendo, mas simplesmente se propondo a reexaminar a questão, a repensar mesmo nossos valores. Eu vejo questões curiosas, né? O pai que se queixa que o filho chama ele de você. Eu chamava meu pai de senhor e meu filho me chama de você. Como se isso fosse relevante manter aquela cultura antiga. A relação dos filhos com os pais muda. Nessa nossa cultura tem uma busca de paridade que em outras épocas não tinha. E quando não tem um diálogo, né? Porém, muitas vezes é difícil haver um diálogo.
ou porque a criança não se dispõe, ou porque os pais têm dificuldades. Então, para os pais, eu posso dizer o seguinte: procurem escutar seus filhos, responder honestamente. E eu não sei é uma resposta honesta. Posso estar errado, também é honesto. Quando a gente acredita que pode estar errado, se a gente tem absoluta convicção, absoluta certeza do que a gente acha como sendo o caminho correto, etc., é bom a gente parar para repensar isso. Por que tanta certeza? Por que a gente não pode ter está errado, não pode ter aprendido errado? E como eu disse, o contato, o convívio com o adolescente nos traz uma oportunidade de repensar os nossos próprios valores. Não é que a gente tenha que abrir mão deles, mas pode pensar de novo, olhar de outra maneira, como a gente fazia com os valores paternos, maternos, quando nós éramos adolescentes. Para o adolescente, o que eu posso dizer tenha paciência com seus pais. Eles talvez não tenham a mesma agilidade mental, a mesma disponibilidade que o adolescente, você como adolescente, tem. Então, recomendo o que eu sempre recomendo: paciência e tolerância. Cultivar a paciência, cultivar a tolerância, recíprocas. E entendendo que para ter paciência e tolerância, a gente precisa ter amor. Então, vamos estimular o amor, cultivar esse amor para que a gente possa ter mais facilidade para tolerar e ser paciente uns com os outros. Então é o que eu posso dizer sobre a adolescência agora. E no domingo, 6 horas da tarde, no YouTube e também no Instagram, eu vou estar conversando sobre o assunto. Quem tiver alguma questão, alguma ideia, alguma pergunta, algum questionamento, alguma contestação, por favor, me manda um recado pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, mas aí eu vou ter oportunidade de desenvolver melhor o que for levantado por vocês, ok? Então, até domingo, 6 horas da tarde.